Queridos, vamos abrir a escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Quero compartilhar com os irmãos um texto de Jesus Cristo, palavras de Jesus Cristo escritas aqui por Lucas, um texto extremamente importante para a compreensão das coisas referentes a Deus, ao seu reino e a nós neste reino de Cristo, né? Peço que todos fiquem bastante atentos para essa palavra. Vamos ler capítulo 17, do versículo 20 em diante. Diz assim o texto: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão ei-lo aqui ou lá está, não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquele dia, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Passagem muito bela, né? E também muito rica. Palavra que visa responder a um questionamento dos fariseus. O texto começa dizendo que Jesus foi interrogado pelos fariseus acerca do tempo em que haveria de se manifestar o reino de Deus. E Cristo não somente responde a esta pergunta, mas ele dá muito mais informações acerca desse tema, acerca dessa verdade, o reino de Deus. Interessante que os fariseus, quando eles perguntam a Cristo, eles não buscam saber de Jesus o que é o reino de Deus. Tampouco eles perguntam qual é a natureza do reino de Deus. Porque para eles, no entendimento da época, eles já tinham um conceito formado. Eles já tinham uma compreensão, embora equivocada, que o Senhor vai corrigir ao longo da sua fala. Mas o fato é que eles já tinham um conceito formado acerca de reino de Deus. E eles queriam tão somente saber qual era o tempo que esse reino, que eles aguardavam, haveriam de chegar. E quando nós falamos sobre o reino de Deus, e sobretudo sobre o conceito de reino de Deus, nós precisamos ir com bastante cautela, e precisamos ter um coração muito ensinável, um coração disposto a receber do Senhor a sua palavra, a sua resposta. Porque nós também, à semelhança dos fariseus, não raras vezes trazemos já muitos conceitos herdados, conceitos adquiridos.
Não se esqueça que nós somos produto de uma geração do século 20, século 21, que distante da primeira igreja de Jerusalém, ou da igreja apostólica, distante 2000 anos, é uma igreja nesses últimos dias que perdeu muito das suas referências, e perdeu muito do sentido original de tudo aquilo que o Evangelho ensinou a partir da pessoa de Jesus Cristo e de seus apóstolos. Os fariseus, quando perguntaram a Jesus, quando viria o reino de Deus, eles tinham a ideia, e isso a partir de uma ideia extraída literalmente do Antigo Testamento, porque os judeus, eles estudavam a lei e os profetas, mesmo desde a infância, eles já estudavam os livros sagrados, já iam para as escolas rabínicas do seu tempo. 2 grandes escolas teológicas havia em Israel, e eles então, a partir de uma leitura literal do Antigo Testamento, eles pensavam no reino de Deus no âmbito terreno. Eles pensavam assim, que quando o Messias chegasse, o Messias seria um grande homem do ponto de vista do tempo em que eles viviam, um rei formoso, um homem não somente dotado de grande inteligência, mas sobretudo de grande astúcia. Eles imaginavam que, vindo o Messias, o filho de Davi, ele instauraria um trono, literalmente falando, em Jerusalém, em Israel, onde ele se assentaria, e de onde então ele prepararia um grande exército de pessoas, e ele passaria a impor, portanto, a sua lei, a lei de Moisés, a Torá, ele passaria a impor a todas as nações da terra. E assim, eles entendiam que todas as nações da terra haveriam de servir a Israel. Israel seria uma nação sobre todas as demais nações, no âmbito, em todos os âmbitos, no sentido político, no sentido econômico, no sentido da direção espiritual. E eles pensavam, portanto, que esse rei teria um cetro, teria soldados, teria espadas. Essa era toda a expectativa do povo de Israel e mesmo dos discípulos de Cristo. Basta que você leia atentamente Mateus, Marcos, Lucas e João, e vocês verão quantas vezes, não somente escribas e fariseus, mas também discípulos, eles traziam no seu falar, nas suas perguntas, nos seus questionamentos, essa ideia de um reino material, um reino político. Jesus não raras vezes explicou para eles, primeiramente dizendo que o reino de Deus não é o reino deste mundo. Certa ocasião ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele não nega que ele tem um reino, ele não está negando o reino de Deus, mas ele está dizendo que o reino dele é o reino dos céus e não da terra. E portanto, qualquer tipo de interpretação ou tentativa de compreender o reino de Deus a partir dos reinos humanos, certamente iria levar a grande erro. Noutra ocasião, Jesus Cristo explicava para os seus discípulos, porque os discípulos discutiam entre si qual deles era o maior. Isso porque nenhum deles queria se prestar ao serviço de lavar os pés dos discípulos no dia do partir do pão, no dia da última Páscoa de Jesus Cristo com seus discípulos. E aí Cristo então disse: olha, os reis da terra, eles governam sobre os homens com a força, com a autoridade humana, mas o reino de Deus, disse Jesus, não é deste modo. Várias e várias vezes Cristo demonstrou e procurou instruir os seus discípulos, os seus ouvintes, a que olhassem o reino de Deus pela perspectiva espiritual. E não há texto mais claro do que este, quando os fariseus perguntam quando viria o reino de Deus, e Jesus claramente começa a responder da seguinte maneira, versículo 20: não vem o reino de Deus com visível aparência. E aqui o Senhor começa a corrigir os nossos conceitos. Isso porque, infelizmente, apesar de a Escritura ser tão clara, de nos apresentar com palavras tão simples e tão claras, mas o que ao longo do tempo foi implantado na mente e no coração dos cristãos da igreja, por meio do sistema teológico,
desde a época da igreja, da Idade Média, passando pela Reforma Protestante e entrando por esse tempo do movimento evangelicalista, pentecostal, neopentecostal, né? Durante toda a história foi passada a mesma imagem equivocada acerca da manifestação, ou que seja, da natureza do reino de Deus. Imagine vocês que não somente os judeus pensavam num reino literal, num reino físico, num reino na base de um trono, de um cetro, da espada, da força, mas também a própria igreja da Idade Média, coloquemos ali do terceiro, quarto século em diante, eles logo interpretaram o reino de Deus como sendo a igreja no seu sentido institucional. Porque é verdade que existe uma igreja prática, como essa, por exemplo. Igreja prática, vem pessoas, a gente se reúne e nós nos entendemos como igreja, falamos a palavra, nós cantamos. Mas o fato é que a igreja de Jesus Cristo, ela é espiritual. Não pensem vocês que nós aqui somos a igreja de Jesus Cristo. Não, nós somos parte da única igreja de Cristo, que não somente está espalhada em todo o tempo, como também em todo o mundo. Inclui todos aqueles, independentemente das formalidades e credos e confissões, mas todos aqueles que foram alcançados, influenciados e se tornaram participantes do Espírito de Cristo. A igreja romana, durante toda a Idade Média, ela se entendeu enquanto instituição, enquanto reino de Deus. Em nome de Deus, ela agia politicamente. Em nome de Deus, ela tinha os seus tratados internacionais, ela tinha domínio sobre outras nações. Em nome de Deus, ela decretava a morte de milhares de pessoas. E não somente decretava, mas em nome de Deus, ela executava pessoas. Porque ela entendia, o reino de Deus tem poder, o reino de Deus tem autoridade. Não é sem razão que as cruzadas, que foi um grande movimento de expansão e de conquistas territorial, em que em nome de Deus, em nome do reino de Deus, saíam para conquistar terras e tomar terras de pessoas. E nesse sentido, eles faziam uso de quê? Da força. Faziam uso da política. Faziam uso de exércitos. Faziam uso da violência, porque ela acreditava e assim ensinava que o reino de Deus era nada mais do que o povo de Deus, no caso seria a igreja, conforme eles entendiam, que agora deveriam conquistar toda a terra. Esse é um pensamento judaico do Antigo Testamento, cristão, porque no Antigo Testamento os hebreus pensavam: bem, o Senhor nos deu uma terra, agora nós vamos vencer todos os nossos inimigos. Eles pensavam nas batalhas que Moisés teve ainda no deserto em direção à boa terra. Depois pensavam nas batalhas de Josué, na conquista dos territórios, como que eles estabeleceram naquelas terras. E então a igreja passou a trazer o seguinte pensamento: uma vez que os judeus rejeitaram e mataram o Messias, agora todas aquelas bênçãos do reino de Deus são transferidas para a igreja. E agora eles entendiam que o reino de Deus haveria de se manifestar na mesma proporção em que a igreja, enquanto instituição, fosse ganhando território, fosse conquistando os povos e fosse dominando sobre as pessoas. E não foi diferente quando veio a Reforma Protestante. Eu sei que a Reforma Protestante tem um grande papel, desempenhou um grande papel, até mesmo para a nossa própria compreensão de muitas coisas acerca de Deus. Mas o movimento de reforma teve o seu aspecto político, teve o seu aspecto de batalha, de corpo a corpo, de espada. Não somente muitos protestantes morreram degolados ou queimados ou quem sabe jogados para as feras, mas também eles executaram muitos que não se adequavam ou não se rendiam ao seu pensamento de protesto e de reforma protestante. Mas não demorou muito, quando surgiu o movimento evangelicalista, que é mais conhecido como igrejas pentecostais e neopentecostais, que esse mesmo entendimento de reino de Deus
chegou a todos eles. E nós também, de alguma maneira, fomos afetados, porque nós nascemos na era em que essa doutrina estava em alta. Inclusive essa doutrina, esse pensamento, é chamado de teologia do domínio, quando os cristãos evangélicos passaram a dizer: bem, nós como igreja somos o Israel de Deus, portanto somos os legítimos, agora porque Deus nos fez o seu Israel, herdeiros de todas as promessas de domínio do Antigo Testamento. É quando ganha força a teologia da prosperidade e começa uma ideia agora de conquista de territórios. Tenho certeza que todos vocês já ouviram alguma vez falar sobre conquista de territórios. Os crentes falam: nós temos que conquistar o Brasil para Jesus. Aí eles começam a estabelecer então pontos estratégicos, onde eles dizem que eles precisam entrar e dominar. Eles entendem que eles têm que entrar na política, se tornarem presidente da república, senadores, deputados, prefeitos, governadores, porque eles estarão trazendo nesse sentido o reino de Deus. Eles querem dominar a arte, a cultura, a economia, a religião. É um pensamento que destoa completamente do ensinamento de Jesus Cristo. E não raras vezes outras pessoas um pouco mais centradas falam assim: não, pastor, mas eu não entendo o reino de Deus dessa maneira. Eu sei que Cristo vai voltar, que Ele vai estabelecer o seu reino, mas logo essas pessoas ainda assim começam a pensar o reino de Deus como uma espécie de negócio. Ou seja, se nós fizermos deste modo, então nós vamos entrar para o reino de Deus. Reino de Deus enquanto uma ação e uma intervenção direta, quando Jesus então vai de Jerusalém reinar sobre a terra com um cetro de ferro. E quem não se adequar ao reino de Jesus Cristo, ele vai destruir, ele vai matar, ele vai aniquilar, conforme está em Apocalipse capítulo 2, que diz que reinará com um cetro de ferro e despedaçará as nações como quem despedaça vasos de barro. Alguém diz: pastor, mas você está até citando os textos, então você não pode discordar daquilo que você mesmo está fundamentando. Observa que eu não estou colocando em xeque absolutamente nenhum dos textos bíblicos. O que deve ser colocado em xeque é a interpretação que cada um dá ao texto bíblico. Interessante que alguém no passado já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E não é mentira. Na verdade, se bem que não é bem a Escritura que seja responsável por isso, mas são as muitas leituras tendenciosas. Porque quando alguém lê a Escritura, ele tem a inclinação de projetar para a leitura, para dentro do texto, as suas próprias impressões. Conforme você imagina Deus, é a forma que você vai entendê-lo na leitura das Escrituras. Se você entende, no seu coração, que a violência, que a força, que o reino de Cristo tem que ser imposto pela força e pela violência, então você vai encontrar milhares de textos que dizem isso, embora dizendo não dizem, porque a Escritura ela usa de várias linguagens, diversas linguagens que precisam de ser compreendidas à luz da própria Escritura. E Jesus diz, portanto, para destruir, desfazer esse conceito equivocado de um reino de natureza humana, um reino de ideologia humana, um reino que se impõe meramente pela sua aparência, pelo seu exterior. Ele declara: não vem o reino de Deus com visível aparência. Você crer em Jesus Cristo, nessas palavras dele? Você pode dizer: não vem o reino de Deus com visível aparência. Rosirene, se você quer saber um pouco sobre o reino de Deus, e você pergunta a Jesus: olha Jesus, como é que será o teu reino? Não é uma boa pergunta fazer para Cristo? Como será o teu reino? E Jesus nos responde dizendo: o reino de Deus virá, mas ele não virá conforme vocês pensam que ele virá, porque ele não virá com visível aparência. Tampouco dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus não é algo que se estabelece por meio de mãos humanas.
O reino de Deus não é uma instituição. O reino de Deus não é um território físico. Não é uma questão de Israel, de Jerusalém. Não é uma questão de Oriente Médio. Não é uma questão do Ocidente nem do Oriente. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Não se pode dizer que ele está aqui ou ele está ali, por uma simples razão. Porque o reino de Deus, ele está dentro de vós. Onde é que está o reino de Deus, amados? Dentro do homem. Não é uma questão espacial, não é uma questão temporal. O reino de Deus é uma realidade dentro de todos os homens a quem Ele criou. Zacarias capítulo 12, versículo 1 diz que havendo Deus criado os céus, ou criado a terra, estendido os céus, Ele criou o homem e criou o espírito do homem dentro dele. Esse espírito humano que é uma dimensão espiritual dentro do homem. O espírito humano que é o sopro de Deus, e como tal é o Espírito de Deus, é o ruá de Deus, é o pneuma de Deus, é o Espírito de Deus que dentro do homem, conforme João capítulo 1, é a lâmpada que ilumina o coração do homem. Provérbios capítulo 20, versículo 27, também declara que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É a presença de Deus. É Deus que habita o homem, e de dentro do homem diz: olha, eu quero governar a sua vida. Eu quero iluminar o seu coração. Eu quero iluminar a sua alma. Eu quero que você comece a pensar o mundo, pensar os homens, pensar a existência, pensar o outro a partir da luz divina. O problema da queda, o problema do pecado foi exatamente esse. Tendo sido homem, criado para ser guiado por Deus, o homem, na sua consciência, no seu coração, ele abandonou a Deus e passou a traçar os seus próprios caminhos. Esse é o pecado de toda a humanidade e de todos os homens. E Cristo, portanto, vai corrigindo, dizendo: olha, vamos pensar o reino de Deus enquanto uma dimensão espiritual dentro do homem. Vamos pensar o reino de Deus enquanto a presença de Deus dentro do homem. A partir de então, dessa presença e dessa dimensão espiritual dentro do homem, é dito que agora, quantas pessoas se abrem para essa luz, se abrem para esse Cristo interior que habita em nós, quantos a Ele dão ouvidos, quantos a Ele se voltam, certamente vão poder ter a experiência do reino de Deus. É tão verdade isso que outros textos vão trabalhando a mesma ideia. Paulo, por exemplo, imagine você, estava falando à igreja de Roma, falando aos romanos, e os romanos, portanto, estavam numa discussão interminável. Pensem vocês, uma igreja com uma discussão que não tinha fim, discutindo o seguinte: pessoal, como é que nós somos igreja, somos servos de Cristo e como tal, afinal nós podemos comer carne? Aí tinha lá na igreja de Roma os que pensavam que podiam comer carne, e havia outros que pensavam que era pecado comer carne. Olha só a situação desse povo. Aí surgiu depois um outro questionamento: mas e vinho? Será que nós podemos ou não podemos beber vinho? Aí tinha na igreja um grupo de pessoas que dizia: não, pode beber vinho. E outro grupo dizia: não, não se pode beber vinho. De modo que eles estavam fazendo da verdade divina e da presença de Deus no seu coração e da dimensão espiritual, celestial dentro do homem, questões teológicas. Discussões de que se pode fazer, o que não se pode fazer, porque eles estavam entendendo que o reino de Deus era uma mera instituição com um estatuto do que fazer e do que não fazer. Aí Paulo teve que entrar e falar: gente, para com isso. E Paulo falou assim: olha, se você come carne, tá bom, amém, você come para Deus, porque você dá graças pela carne. E se você não come, amém, você não come também para Deus e dá graças, porque você não come. Se você guarda o sábado, ele vai falar, uns fazem diferença entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias. Ele diz: se você faz diferença, amém, é para o Senhor. E se você não faz, amém, é para o Senhor. Agora, uma coisa deve haver consenso:
diz o apóstolo Paulo. O reino de Deus, 14:17 de Romanos, não é comida e nem bebida. Quando você ler Jesus dizendo, não vem o reino de Deus com visível aparência, e vem Paulo dizendo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está dizendo, o reino de Deus não é espacial, o reino de Deus não é geografia, o reino de Deus não é política, o reino de Deus não é uma instituição, o reino de Deus não é usos e costumes, o reino de Deus não são coisas que se pode ou não praticar, não é? Mas o reino de Deus, diz o apóstolo Paulo, é alegria, é paz e é justiça no Espírito Santo. E daí você já percebe que Paulo não diz apenas alegria, paz e justiça no Espírito, e nem diz Espírito humano, mas no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é essa presença de Deus dentro do homem. Quando o homem ele se conecta com o Espírito de Deus, que é a lei do Espírito de vida, que é o Logos que habita os homens, que é a lâmpada do Senhor, como Paulo vai dizer em outro lugar, andai no Espírito. Quando o homem então está em conexão, toda a sua existência temporal será uma experiência desse reino celestial dentro dele. É alegria. Tem muitas pessoas que não têm alegria. Tem pessoas que não têm justiça, nem para si, nem para os outros. Tem pessoas que não têm alegria, não têm justiça, mas talvez tenha muitas doutrinas humanas. Tem pessoas que passam a vida inteira carregando um tanto de coisas. Eu costumo falar uma parafernália de coisas, uma carroça cheia de mandamentos, de pode, não pode, toca, não toca, coisas que na verdade não fazem nenhuma diferença real quando o assunto é a alma humana. Não é sem razão que, por falta do discernimento, que o reino de Deus é algo dentro do homem, é algo presente, é uma dimensão espiritual, é a ação e presença do Espírito de Deus no homem. Por causa disso, embora se tenha tantas regras, se tenha tantos estatutos diferentes, o fato é que se percebe claramente que o que se chama de cristianismo é uma instituição onde os homens vivem a lutar pela sua sobrevivência. É uma luta constante. São os homens se mordendo uns aos outros, disputando cargos. É uma instituição na qual as pessoas que ali fazem parte, lógico, não é generalizado, mas na sua maioria, não tem problema algum em desenvolver inimizade. Imagine só o pastor presidente de um campo que não gosta do pastor de uma congregação e deixa isso claro, e tem uma inimizade declarada. Ora, onde está o reino de Deus? Afinal, o que é o reino de Deus? Bem, o Senhor está explicando que se trata, portanto, de algo dentro do homem, algo que penetra o coração, a alma, as emoções, e que procura agora exercer controle, domínio sobre o coração que se entrega a Deus, que permite, que fala: Senhor, eu quero te conhecer na dimensão espiritual do meu ser. Porque muitas pessoas ainda carregam consigo esse sentido equivocado de reino e consideram a instituição, seja ela qual for, seja ela qual nome tenha, porque consideram o reino de Deus a mera organização. É que acontece de as pessoas estarem totalmente satisfeitas consigo mesmas, quando elas dizem assim: olha, eu me converti em 1992, na igreja tal, e me batizei no dia 14 de fevereiro do ano tal. Me recordo como se fosse hoje, aquele vestido branco, aquelas águas, né, correntes, ou aquela piscina, o que quer que seja. E a pessoa fala assim: então, desde então, agora eu vou a uma igreja,
eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu sou diácono, ou sou presbítero, ou sou obreiro. Outros falam, não, só sou membro. Mas é alguma coisa, não é? E está ali, canta no coral, participa da rede de jovens, rede não sei de quê, é tanta rede. E a pessoa então, ela agora pensa consigo, ela está satisfeita consigo mesmo, no sentido de que ela não consegue perceber que existe uma obra a ser realizada. Existe algo a ser realizado dentro de nós. Ou seja, a salvação que Cristo realizou na cruz do Calvário, essa salvação, ela é a ação e a operação do Espírito de Deus, que ela acontece toda, se atualiza dentro de cada coração que crê no crucificado. Crer no crucificado não é simplesmente falar, não, eu acredito em Jesus. Hoje em dia, quando se fala de crer em Jesus, aceitar a Jesus, para as pessoas não passam de uma mera formalidade ou de uma mera adesão a uma instituição. E a pessoa então, ela fala, não, aceitei Jesus, eu estou na instituição. Daí você começa a perceber que falta mudança de coração. Lembram do texto de Atos capítulo 5? É dito que na igreja de Jerusalém estavam lá as pessoas que se converteram a Cristo. Uma igreja, apesar dos problemas teológicos que ela enfrentava, em razão da própria liderança, mas as pessoas que se converteram a Jesus Cristo naquela época, eles tiveram uma conversão genuína. Tanto é verdade que é dito que eles viviam na comunhão, nas reuniões de oração, juntos, reunidos no partir do pão, nas orações, de casa em casa. Eles tinham uma experiência tão grande, que eles entendiam que o reino de Deus era uma questão interior, que os irmãos começavam a se preocupar uns com os outros. Eles queriam cuidar uns dos outros. E aí eles começaram, num certo dia, diz a Escritura que havia um homem chamado Barnabé, que quer dizer esse nome, filho da consolação, portanto lembra o Consolador, lembra o Espírito Santo. E ele vendo que havia necessidades no meio da comunidade, e ele era proprietário de uma terra, ele decidiu vender a propriedade. Ele vendeu as terras que ele tinha, e falou para os apóstolos, olha, eu tinha uma terra, estava lá, e eu vendo a necessidade, eu quis compartilhar. Então eu trago aqui o valor das terras, para que vocês administrem os recursos e supram as necessidades dos santos. Olha que gesto maravilhoso. Logo teve um outro irmão que viu aquela atitude e falou, pai, eu não tive essa ideia, mas eu vendo o irmão Barnabé fazendo isso, eu também quero fazer o mesmo, eu tenho um desejo de fazer o mesmo, porque o amor de Cristo estava no coração. Eles viviam uma experiência na alma, no espírito. E aí um segundo irmão também fez a mesma coisa, e um terceiro, e um quarto. E aquele sentimento de fraternidade, de generosidade, começou a contagiar a todos os santos ali da igreja em Jerusalém, que tinham alguma posse. Mas é dito em Atos capítulo 5, que havia um casal nessa comunidade. Chamava-se Ananias e Safira. Ananias e Safira representa, no âmbito da Escritura, ou seja, quando nós lemos a Escritura, aquele casal ele passa a simbolizar e a representar algo para nós hoje. Representa aqueles que, estando no meio daqueles que viviam o reino de Deus, eles próprios, Ananias e Safira, não viviam nessa dimensão do Espírito. Eles não viviam a partir dessa luz que iluminava interiormente, mas eles haviam talvez agregado aqueles irmãos por outro motivo, que não foi o encontro com Jesus. Porque aqueles que ali estavam, basta que você leia Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, demonstra que quando Pedro fez a primeira pregação, apresentando a Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo que sofreu, o Cristo que morreu pelos nossos pecados, é dito que Pedro ainda estava falando, inclusive, quando eles perguntaram para Pedro, o que fazer, pois, irmãos? Diante disso que você, Pedro, está dizendo, o que nós devemos fazer? Aí que Pedro disse, ora, se vocês têm o coração compungido, tocado, iluminado, basta vocês crerem em Jesus, ou basta que vocês manifestem essa fé que vocês têm nele, por meio de arrependimento.
O arrependimento não é algo que você ajoelha e fala: Senhor, estou arrependido. Quantas vezes nós falamos isso e não deu nada? Você falou que estava arrependido, mas era com medo de bater o carro, porque disseram para você que se você fizesse isso, Deus iria te castigar. Desde a salinha das crianças lá atrás, a minha era Cordeirinho de Cristo, que já cantava assim para nós. Ou na sua casa sua mãe cantava, ou na escola, no prezinho escolar você cantava: cuidado, mãozinha no que pega. A criança ficava com o olho arregalado, com medo. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado, mãozinha. Aí a criança ficava pensando em Deus como um olhão bem grande, acompanhando. Onde ele ia, o olhão estava atrás, vigiando, fiscalizando. Qualquer coisa errada, Deus podia matar, podia consumir. Aí a pessoa diz que se arrepende porque ela está com medo de que alguma coisa aconteça. Ela diz que se arrepende porque está com medo de macumba, porque agora se mudou uma macumbeira agora na vizinhança. Está com medo de morar do lado. Aí corre, se arrepende, pede perdão. Ou então porque os pastores ameaçam tanto que a pessoa vive numa acusação constante, num medo constante. Mas o verdadeiro arrependimento, ele é tão natural, porque quando a luz brilha no coração, a pessoa consegue enxergar que os seus caminhos eram caminhos que os levavam para longe de Deus. E agora, portanto, ele não vai seguir aquele caminho, porque ele está enxergando que é um caminho que leva para longe de Deus, e começa agora um outro caminho, um caminho que o aproxima de Deus. Arrependimento é uma mudança de coração, de mente, de alma, de disposição. E quando eles disseram assim: nós queremos algo, nós queremos fazer, o que fazer? E Pedro diz: arrependei-vos e sede batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas tiveram um encontro real com Jesus, tiveram um chamamento que não se faz por coerção, não se faz por obrigação, mas é algo que se experimenta pessoalmente, individualmente. Cada um tem a sua própria experiência. Ananias e Safira estava lá porque eles entendiam a igreja e entendiam o reino de Deus como instituição. São pessoas que falam assim: se eu estiver aqui no meio, eu vou ser abençoado também. Se eu estiver aqui no meio, tudo de bom vai acontecer comigo, porque eu estou no meio desse povo. Só que eles não tinham a dimensão espiritual necessária para viver como se vive um cidadão do reino de Deus. Ou seja, tendo eles tal dimensão, os seus corações não estavam sob a influência do Espírito de Deus. Não estavam sob a influência. Aí eles falaram assim, talvez Ananias ou assim para Safira, era um casal, né? Ou Safira, está todo mundo aí dando os seus bens aí, vendendo as casas, os apartamentos, para dividir com os que precisam, os pobres, os necessitados, né? Aí eu imagino a cara de Safira, né? Nem pensar numa coisa dessa, nem pensar numa loucura dessa. E vamos com calma, para que ninguém se aproveite de minha mensagem para fazer mau uso dela. Apóstolo algum, irmão algum, lá no Atos dos Apóstolos, pediu que ninguém fizesse isso. Não era uma campanha para ninguém vender nada, não. Era algo que brotava espontaneamente do coração. É porque Barnabé e os demais irmãos queriam compartilhar o que tinham, porque eles se sentiam um com todos que ali estavam. Porque quem está no reino de Deus não desfruta, ou melhor, não participa de nenhum sentimento de divisão. Quem está na dimensão do reino de Deus, ele ama a Deus, ele ama a si próprio, ele ama o outro, ele ama o pobre, ele ama o rico, ele ama todos, e não se põe nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de divisão. Tudo, Cristo é tudo em todos. Ananias e Safira ficaram pensando, foram para casa e foram conversar. Imagina eles conversando e chegaram a um acordo: não, vamos vender sim, porque se a gente não vender e não levar o dinheiro, o que acontece? Acontece que nós vamos ser mal vistos, né? Vão nos olhar diferente, vão falar que nós não somos salvos, ou que nós vamos perder a salvação. Essas ideias, as pessoas que vivem teologias
Tem essas discussões nesse âmbito. Vão dizer isso da gente, porque senão Deus não vai abençoar, senão, tudo bobagem da cabeça deles. Venderam. O problema é que quando eles pegaram o montante, que viram a soma, aí o coração pesou. Sabe quando você promete algo para alguém? Mas se um dia eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Ou então eu estou com um dinheiro para receber aí, está na justiça, quando eu receber eu vou fazer isso. É fácil falar. Agora quando o dinheiro chegou, agora é a hora de cumprir a promessa, o coração pesa. Ah, mas tudo isso é muito dinheiro para dividir, para entregar, para dar. Eu não estou pregando sobre dinheiro para vocês não, tá, amados? Estou mostrando como que uma pessoa no reino de Deus, ou no meio daqueles que vivem o reino de Deus, não conhecem o reino de Deus e portanto só pode viver deste modo. Então, quando eles viram, aí eles articularam um plano. Falou, bem, vamos doar somente uma parte. Mas se nós doarmos uma parte, eles vão falar assim, então vocês não deram tudo, então não adiantou nada. Falou, mas nós vamos doar uma parte, e nós vamos dizer que a parte que nós doamos é toda a soma do dinheiro. Aí nós damos só uma parte, vamos dizer que demos tudo, vamos ficar com a glória toda. Aí chegaram lá, primeiro foi Ananias, né? Levando o dinheiro, e disse, apóstolos, aqui está toda a soma do terreno que nós vendemos. Qual foi o resultado? Vocês sabem. Na mesma hora, ele expirou, ele morreu. O mesmo aconteceu com a sua mulher. Mas veja que Pedro diz, antes disso, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração dessas coisas? Afinal você não está mentindo aos homens, você está mentindo para Deus. E ele disse, mas acaso o terreno não era teu? E você não tinha que vender terreno. Ninguém tem que vender nada. Ninguém tem que dar nada pela pressão, pela doutrina, pela regra, pela imposição. Se eles doaram, é porque eles o fizeram voluntariamente, movidos por uma disposição do reino de Deus. Porque o reino de Deus tem justiça. E se eu como e o outro não come, não há justiça. Então a justiça do reino de Deus diz, todos comem. E se para todos comerem, eu tenho que pegar parte do meu para dividir, então isso é a justiça. É algo do coração, é espontâneo. E tendo você vendido, você não tinha em poder todo o dinheiro, não era seu dinheiro. Você poderia dizer, pessoal, o seguinte, olha, nós vamos doar uma parte. Não estamos em condições de doar tudo, mas vamos doar uma parte. Teria sobrevivido. Mas não, a pessoa quando não está no reino de Deus, ela encara a igreja como instituição. Relacionamentos meramente humanos, fingidos, com mentiras. Portanto, você consegue perceber milhares e milhares de cristãos que ainda vivem na dimensão material, religiosa, institucional, chamando isso de reino de Deus. Mas isso nada tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus fala que está dentro do homem. Em seguida ele vai citar em alguns momentos, dizendo que esse reino que está dentro do homem, um dia ele vai se manifestar ao mundo. Porque primeiramente o reino, ele se instaura na minha alma, enquanto uma luz que me controla, uma luz que me transforma, uma luz que me dá uma nova mente, um novo coração, um novo pensar, um novo agir. É um reino que se estabelece dentro da minha alma para uma experiência pessoal, mas logo esse reino, ele se manifesta enquanto luz. Logo, o meu viver, o meu andar, o seu viver, o seu andar, vai ser uma manifestação dessa luz. Exatamente o que está em Gênesis capítulo 1, tendo Deus criado o homem, disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. Era para encher a terra. Aí todo mundo ainda lendo a escritura, só lê materialmente, né? Gente, bora fazer filho, porque senão desobedece a Bíblia. É para encher a terra. Aí uns mais espertos falam, não, mas já está cheia demais, né? Mas ele não está dizendo desse aspecto material. Então, Adão, você deve crescer,
se multiplicar. E encher a terra de Adão é encher a terra da expressão daquilo que ele é. E nós, sabendo que Adão era uma figura, ele prefigurava aquele que havia de vir, conforme Romanos capítulo 5, o sentido profético é que o desejo de Deus é encher a terra da glória de Deus, encher a terra da expressão de Deus. Como é que se enche a terra da expressão de Deus? É construindo templos e gritando glória a Deus e escrevendo nas paredes Jesus é o Senhor. É assim que se enche a terra da expressão de Deus? É todo mundo vestido de branco, cabelos compridos, não rapa as axilas, para não dizer sovaco, não rapa as pernas. Isso é o reino de Deus? Ah, não, é porque eu não tomo vinho, eu sou abstêmio. Mas isso é o reino de Deus? Ou o reino de Deus é como é dito, porque o fruto do Espírito é o fruto, é aquilo que o Espírito vai gerar em você. E esse fruto vai ser, a partir de você, como ramo, alimento para todas as pessoas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fidelidade, justiça, mansidão. Ontem mesmo eu estava com alguns irmãos, depois do nosso encontro de casais, e nós falando sobre o ego, né? O meu ego, o seu ego. Tanto que esse nosso ego é uma coisa terrível. E muitas vezes conseguimos até praticar o bem, fazer coisas boas, mas em outras ocasiões nós acabamos sufocando o outro, acabamos matando o outro. Mas o fruto do Espírito, que é a expressão de Deus no homem, que é a manifestação desse reino de Deus, é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aí termina dizendo o texto de Gálatas 5, 22: contra estas coisas não há lei, não há mandamento, estatuto, regra, nada disso. Não é uma questão de você ter a melhor doutrina e a melhor teologia, ou estar na melhor igreja, na maior igreja. Não, é uma questão daqui de dentro de você. Queridos, nós estamos já há 2000 anos dessas palavras de Cristo. E esse reino, embora dentro de nós e experimentados por muitos em níveis e graus variados, ocorre que ele ainda não se manifestou. E esse texto que nós lemos fala sobre o tempo da manifestação. Ele fala que esse reino vai se manifestar, e ele diz exatamente o que vai acontecer, as circunstâncias e o resultado dessa manifestação. Eu sei que quando a gente fala que o reino de Deus manifestado, será exatamente essa manifestação dos ricos atributos de Deus, que é amor, paz, alegria e tal, todas as coisas. Várias vezes já me disseram assim: pastor, eu gosto da sua palavra, eu acho bonita, eu acho interessante, acho até correta, só que eu não consigo vislumbrar quando é que isso vai ser, porque o mundo vai de mal a pior. Cada dia a coisa vai só complicando, não vemos mudança. E esse texto ele é revelador, porque ele diz assim, olha, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então aqui ele está apontando profeticamente para um tempo em que esse reino vai se manifestar. Saiba disso, o reino de Deus vai se manifestar. Você está caminhando para esse dia? Você está trabalhando para esse cumprimento? Você tem o desejo de que esse dia chegue e você esteja lá como manifestação desse reino? Irmãos, em nome de Jesus, não me leve a mal essas colocações, mas é um fato. Os crentes, eles falam assim: Jesus vai voltar. Mas o que eles estão pensando quando eles dizem isso? O que eles estão desejando? Qual é a aspiração quando eles dizem isso? Nós estamos aqui, nada muda na alma,
Não há mudanças profundas. Continuamos egoístas. Lógico, eles pensam que estão santos porque eles pararam de beber cerveja, não vão mais no forrozinho da família. Tem um forrozinho da família que a vovó fez 90 anos, a vovó fez 96 anos. A família fala: vamos fazer um churrasco aí, coloca um baião lá do Luiz Gonzaga, né? Vamos aqui, pega a tia, pega a irmã, pega a fulana. Aí começa: não, isso é do diabo, nós paramos com isso, nós nem vamos nesse churrasco. A avó pode fazer 200 anos, nós não vamos. Mas é porque é dos 96, pode ser dos 500. Aí eles pensam que com isso está tudo certo, mas não trataram com a inveja, que de fato é o que a Escritura fala, que é o mal, que é o pecado, com a inimizade, com a porfia, com a impureza. Não trataram com essas questões que nos separam dentro do nosso lar, que nos separa dentro da nossa parentela, que nos separa dos nossos vizinhos, que nos fizeram perder amigos, perder pessoas, não poucas vezes em nome de Deus. Então, como eles não estão percebendo isso, não, Jesus vai voltar. Aí eles querem que Jesus venha, apareça lá, mas só apareça para eles. Ninguém pode ver. Quando ele veio morrer na cruz, veio de cara limpa. Todo mundo viu, todo mundo cuspiu, todo mundo xingou. Agora que ele veio em glória, ele veio escondido. Aí, só vocês, vem para cá. Aí todo mundo, os crentes, tudo subindo. A fuga da terra. Aí chega lá no céu, Deus fala assim: ó, agora que está tudo bem. Se isso acontecesse, o céu viraria um inferno. Se levar os crentes para o céu, não dou uma semana para estar Gabriel, Miguel, todo mundo envolvido em contenda, em todo tipo de coisa. Uma semana é muito, né? Porque vai entrar o irmão fofoqueiro, vai subir o irmão que só gera contenda, o que fala mal dos outros. Imagina lá o irmão lá, aí chega para Miguel e fala assim: Miguel, e aquele tal de Gabriel lá, o que é isso? O Gabriel, nosso anjo, irmão anjo. Fala: será? Talvez você vai pensar isso até quando eu te falar o que eu vi ele fazendo. Ia virar um inferno. Eles querem fugir daqui. Eles não querem que se cumpra o que está aqui em 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia rapidamente. Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, versículo 10. Quando vier, falando de Cristo, para ser glorificado nos seus santos. Ele vai ser glorificado. Os irmãos sabem que glorificação não é uma luz grande. Glorificação é ser mostrado. Glorificar é ser revelado, é ser visto. Quando diz que ele será glorificado nos seus santos, o texto continua: e ser admirado em todos os que creram. Você quer ser essa manifestação dele? Você quer que as pessoas admirem o Cristo em você? Por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Olha, quando Cristo se manifestar, mas ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, onde é que ele está? Se ele é a minha vida, ele não pode estar em outro lugar, tem que estar aqui. E essa vida aqui é que se manifesta em mim, como Paulo diz, para ser glorificado nos santos e ser admirado em todos os que creram. Por isso João vai dizer assim: olha, amados, hoje nós somos filhos de Deus. Amém? Mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Glória a Deus, porque nós já estamos nessa experiência do reino de Deus, mas não sucedeu o que nós ainda seremos. Aí o que nós vamos ser? Aí estão dizendo por aí: você vai receber um par de asas, uma coroa na cabeça
um vestido branco. Eu não quero não. Pastor, mas a minha Bíblia fala de coroa e de veste. Sim, mas coroa quer dizer que você está reinando, e veste quer dizer das virtudes de Cristo em você. Elas significam algo. Ele diz: não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabe por quê? Porque quando nós o virmos, nós seremos como Ele é. Aí vocês estão assim: então eu quero ver. Não, não é ver assim. Não vem um reino de Deus com visível aparência. Pastor, mas quando nós o vermos, você já viu o Cristo? Ver o Cristo é ter a revelação interior, é a percepção do caráter de Cristo, do coração de Cristo, daquilo que Ele é. Ver. Ora, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus e nem é capaz de ver. Mas lá em Salmo diz o quê? Os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Mas há contradição? Não, ver é essa percepção. Porque aqueles que ainda não andam, não vivem, não experimentam, ainda que em pequena escala o reino de Deus, é porque não o viu. É preciso ver, ter essa revelação. Paulo ora no livro de Efésios, dizendo que ele orava para que os olhos do coração fossem abertos. É uma questão interior. Então, quando esse Cristo se manifestar em nós, será o resultado de nós o termos visto, porque eu o vi, porque eu o conheço. Agora, como diz João, nós seremos como Ele é, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aí, porque nós o conhecemos plenamente, nós seremos manifestados como tais. Somos filhos, mas não se manifestou o que nós havemos de ser. O que nós havemos de ser, seremos como Ele é. E por que haveremos de ser como Ele é? Porque teremos visto a Ele como de fato Ele é. Ou seja, sem nenhuma máscara que a religião colocou nele, sem nenhum equívoco de tantas caricaturas que a religião fez de Cristo. Porque hoje em dia, quando falam de Cristo, falam de um Cristo ganancioso, que ensina a barganha, um Cristo que ensina você a orar para Deus castigar o outro. Porque o Cristo revelado do Pai, Ele diz assim: olha, não pagueis o mal com o mal. Hoje em dia a gente fala: Senhor, aquela vida eu entrego nas tuas mãos. Senhor, coloque aquela vida no leito de enfermidade. Mas misericórdia por quê? Vocês nunca ouviram isso? Não, fala a verdade. Tem gente que pega, sabe o quê? Escreve o nome de alguém que Deus quer, que a pessoa quer que Deus castigue, e ela ajoelha em cima do nome, ora ajoelhada em cima do nome da pessoa, e diz: só se levanta daqui quando o Senhor pesar a mão. É a gente orando para Deus conceder causa de justiça, causa injusta, mas Ele acha que Deus vai fazer, tem que fazer. Então não se tem visto Cristo como Ele é, devemos vê-lo como Ele é. Agora, nosso tempo está bastante escasso. Eu queria tanto falar para vocês Lucas capítulo 17, quando fala sobre a ocasião dessa manifestação. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, e ele fala assim como foi nos dias de Ló. Ele está comparando, porque foi perguntado, não é, quando viria o reino de Deus. Aí Cristo diz sobre a natureza desse reino, que não é material, e ele aponta profeticamente para o tempo em que o reino haveria de se manifestar nos homens. Porque se o reino de Deus está dentro de mim, ele não pode vir de lá para cá, ele tem que ser daqui para fora. Sim ou não? Então ele está dizendo do tempo. Aí ele diz: como foi nos dias de Noé? Ou seja, a manifestação desse reino que vai acontecer e está perto, será como nos dias de Noé. Como é que eram os dias de Noé? E aqui está dizendo, inclusive, não é para você olhar para Noé, porque não vai falar de Noé, nem de Ló, que foram salvos, mas como foi nos dias de Noé, em que os homens comiam, bebiam,
Casavam, se davam-se em casamento, plantavam, edificavam, construíam. Ou seja, viviam uma vida natural, embora fazendo coisas lícitas, mas vivendo para si, sem se aperceberem que o juízo era iminente. Pessoal, eu sei que existe muita leitura equivocada do livro do Apocalipse, mas como que o Apocalipse está tão claro, e nós percebemos como que cada dia ele começa a acontecer de uma maneira muito rápida. Todos aqueles juízos que lá estão, sejam das trombetas ou das taças, eles vão acontecer do jeito que estão escritos. Como assim, pastor? Nós vamos viver tempos de profunda tribulação sobre a terra. Hoje nós estamos bem. Hoje muita coisa está no controle. Eu sei que arrebenta uma barragem lá em Brumadinho. Foi lá, morreram 300 pessoas. Acontece um terremoto em tal lugar. Você fica meio assustado, mas vai chegar um dia em que a terra, ela vai começar a reagir negativamente a todos os pecados da humanidade. O juízo virá, e como diz o texto, vai levar a muitos. Como veio o dilúvio e levou, virá esse dia em que muitos perecerão. Não é o Deus irado, se vingando, derramando um veneninho, rindo, zombando, não. Quando essas coisas acontecerem, Deus estará do mesmo jeito que esteve no dia que Ele chegou encarnado, por cima, ali na parte alta de Jerusalém, e Ele olhou para Jerusalém, e Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e que apedrejas os que foram enviados. Eu estou tão irado com vocês, que matam os profetas, que eu vou acabar com a raça de vocês. Não é assim que diz lá o texto? Como foi? Quando ele chegou, que ele viu um povo rebelde, um povo mau, um povo perverso. Ele viu ou previu a destruição que chegava no ano 70 Jerusalém. Ele viu esse juízo chegando como consequência do afastamento e do pecado daquele povo. E ele então, chorando, disse: eu tentei livrar vocês, mas vocês não quiseram. E agora o juízo está chegando, e a minha justiça não me permite salvar a vocês do juízo que vocês provocaram, quando vocês não querem se livrar do juízo. Ele só pode chorar. Ele só pôde chorar. É assim que Deus ficará nos últimos dias. É dito que enquanto uns serão deixados, esse deixados se lê, enquanto alguns serão preservados, outros serão levados, carregados pelo juízo. E aí Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, o juízo era iminente. E o que aconteceu com ela? Ela não estava saindo? Com Ló não estava? Então ela representa você, que também teoricamente está saindo, porque outros nem saíram, ficaram lá. Quando ela sai, ela se torna um tipo, uma figura, um símbolo daquele que teoricamente também está saindo. O problema é que ela saía fisicamente, mas o coração estava lá. Às vezes você está na igreja institucional, na igreja material, no galpão, seu coração talvez não esteja no Senhor. Talvez todo o seu interesse seja só em comprar, vender, quanto eu vou ganhar, com quanto eu vou me aposentar, quantas casas eu vou deixar para os meus filhos. Talvez toda a sua vida, toda a sua existência esteja sendo canalizada para saber o quanto eu posso produzir para mim agora, para mim e meus filhos, nesse sistema em que vence sempre o melhor, em detrimento daquele que é mais fraco. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aquele que quiser preservar a sua vida,
perdê-la. E aquele que a perder por minha causa, achá-la. Diante disso, o meu apelo, o meu convite, o propósito dessa mensagem é que nós entendamos que nós devemos cada vez mais buscar conhecer a Cristo, mas numa experiência pessoal, interior, dentro de você. Meu desejo é que nós, a partir de mim, comecemos a deixar de lado toda discussão tola, se pode, se não pode, de usos e costumes, de veste, disso e daquilo, e começarmos a entender: eu preciso da experiência do reino de Deus dentro de mim, que é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Quanto de justiça de Deus tem sido gerado, o quanto que o Espírito Santo tem me feito ser feliz e contente em toda e qualquer situação, porque não raras vezes nós estamos sofrendo, estamos em depressão, estamos com problemas profundos, que na verdade são todos oriundos do nosso egoísmo. Precisamos ser mais simples, precisamos valorizar as coisas eternas, precisamos começar a valorizar as coisas que são essenciais. Temos que saber que nesse mundo tudo passa, só a palavra do Senhor permanece. É essa busca. Eu almejo que nós sejamos uma igreja autêntica. Nós somos igreja autêntica, lógico, mas que nós tenhamos uma só disposição e um só propósito de termos somente experiências autênticas do Espírito. Pessoas salvas, transformadas e curadas para a glória de Deus, para que naquele dia nós possamos manifestar ao mundo esse reino que hoje já está dentro de nós. Amém?